Bom dia, pessoal! A aula de hoje será sobre amplificadores integrados MOS. E o material dessa aula corresponde ao capítulo 7 do nosso livro-texto. Para essa aula, considera-se já conhecido análise de circuitos, análise AC de circuitos com transistor MOS, amplificadores básicos, que é o fonte comum, gate comum, dreno comum, e o espelho de corrente básico. E nessa aula, a gente vai ver carga ativa e cascode. Tanto amplificador cascode, quanto espelho cascode. Novamente, apenas para facilitar, nós temos aqui as principais expressões, E de relevância para a gente agora, mais relevante, são as expressões de impedância de saída e de transcondutância. Como já visto na última aula, se a gente tem um circuito como esse que está apresentado aqui, o modelo AC dele fica o que está aqui. E o ganho, então, é dado por GM vezes o paralelo dessas duas resistências aqui. E como a corrente circula neste sentido, isto é, anti-horário, vai surgir o positivo aqui e o negativo aqui. Portanto, a gente tem um menos GM e o paralelo dessas duas resistências. Então, a gente pensa que, se for interessante aumentar o ganho, a gente pode pensar em aumentar o RD. Só que, se aumentarmos o RD aqui, o custo é a redução da corrente. E veja, se a corrente cai, o GM cai. Se o GM cai, o ganho cai. Então é um problema a ser contornado aqui. E a maneira de contornar isso é, ao invés de usar uma resistência, igual nós temos no caso do amplificador discreto, para o amplificador integrado, a gente coloca um outro transistor aqui. No caso, um transistor MOS do tipo P. Isto é, um PMOS. E com o gate ligado em uma tensão fixa, uma tensão de polarização. Quer dizer, na hora que formos fazer a análise AC, esse ponto aqui vira um terra. Então o gate vai ser aterrado. Aqui, também na análise AC, é um terra. Então nós vamos aterrar também aqui. Assim, o modelo para esse amplificador fica como está aqui. Pois, se a tensão do gate, que é 0, for igual à tensão da fonte, que é 0, significa que não há corrente. Isso aqui está aberto, porque é uma fonte de corrente. Se isso aqui está aberto, entre dreno e fonte existe apenas a resistência R0. Então, o R02 apareceria entre esse ponto e o terra. Ou seja, entre o dreno e o terra. Entre o dreno e o terra. Então, o R02 fica em paralelo com o R01. Desta forma, o ganho passa a ser, então, com base no que a gente viu agora há pouco no circuito discreto, menos GM e o paralelo dessas duas impedâncias de saída. Se os dois transistores tiverem as mesmas características, o R01 vai ser igual a R02. Isto é, vai ser só um R0. Então, o ganho vai ser metade de GM vezes R0. O amplificador pode ser, então, implementado desta forma, utilizando, então, um espelho de corrente aqui. Esse espelho de corrente proporciona uma tensão fixa aqui, ou seja, um terra AC virtual aqui, porque não tem oscilação, é apenas um valor fixo. E o mesmo acontece nesse ponto, é um terra AC virtual. Muito bem, a curva de corrente por tensão de um transistor MOS é dado por essa imagem aqui. No caso, o transistor Q2 é um transistor P. Então, isso daqui seria refletido com relação ao eixo I.
E a fonte está em VDD, ou seja, ela é deslocada de VDD, o que corresponde, então, a essa curva em preto aqui. E as curvas em azul correspondem ao comportamento do transistor 1. A tensão de entrada pode excursionar entre o ponto A e o ponto B, ou seja, a entrada pode variar de V1A até VIB. Fora disso, ou o transistor 1 ou o transistor 2 sairão da região de saturação. Muito bem. Vamos analisar esse novo amplificador que está aqui, que recebe o nome de cascode. Aqui, o sinal de entrada é aplicado no gate do transistor 1 e sai pelo dreno. Observe que a fonte está aterrada, então esse aqui é um fonte comum. O sinal que saiu do transistor 1 entra no transistor 2 pela fonte e sai pelo dreno. Observe que em termos AC, esse ponto aqui está aterrado. Então, essa configuração de fonte comum seguido pelo gate comum é chamado de amplificador cascode. Vamos fazer uma análise simples desse amplificador e, para facilitar a vida, por enquanto, vamos considerar que essa fonte de corrente aqui seja ideal. Então, ao fazer a análise AC, nós temos essa consideração aqui. Muito bem. O transistor Q1 está aqui e o transistor Q2 está aqui em cima. O mesmo desenho foi transferido para cá. Observe o seguinte, que a tensão neste ponto aqui, ou seja, a tensão do dreno do 1, que também é a fonte do 2, a tensão daqui para o terra, é o negativo da tensão daqui para o terra com o nome de VGS. Então, VGS2 é o negativo dessa tensão VD1 ou VS2, que está aqui. Muito bem. Vamos fazer questionamento para esse nó. As correntes que chegam no nó têm que ser iguais às correntes que saem do nó. E chegam no nó GM2, VGS2, mais essa corrente que passa aqui. Essa corrente seria a tensão desse nó menos a do terra. Só que essa tensão aqui é negativa, né? Então aparece como VGS sobre R01. Da mesma forma aqui, do terra vindo para cá. Só que ela é uma tensão negativa com relação ao VGS2. Então ela está entrando no nó. E o que está saindo do nó? GM1, VI. Aqui. Então, o que entra no nó é igual ao que sai do nó. Colocando VGS2, reescrevendo, nós temos nesse formato aqui. Agora, vale uma observação. R0 está na ordem de grandeza de 1 mega. E GM está tipicamente na ordem de grandeza de algumas dezenas de miliampere por volt. Quer dizer, 1 sobre 1 mega vai ser muito menor do que alguns mili. Então, sem grandes constrangimentos, a gente pode desconsiderar isso que está aqui. Desta forma, VGS2, GM2 é aproximadamente GM1, VI. Bom, uma outra consideração aqui. A corrente que chega no nó, que é IO, é igual a GM2, VGS2 que sai, mais essa corrente aqui, VGS2 por R02. E vamos fazer a mesma consideração que a gente fez antes aqui. Ou seja, essa parte pode ser desprezada. Então, a corrente IO é aproximadamente GM2, VGS2. Ora, como nós sabemos essa igualdade, eu posso escrever, então, como IO igual a GM1, VI. Bom, ganho dessa estrutura é a corrente IO
pela tensão VI. Então, tirando daqui IO por VI, a gente tem igual a GN. Já calculamos o GM. Vamos calcular a impedância de saída. Mas antes disso, só lembrando que ao calcular a impedância de saída, nós temos que pegar todos os sinais de entrada e zerar. Se a gente está zerando os sinais de entrada, nós temos essa situação que está aqui. Ou seja, VG igual ao VS. Isso aqui, essa diferença é zero, portanto essa fonte deixa de existir, portanto nós só temos uma resistência entre dreno e fonte, que está aqui, resistência entre dreno e fonte. Do transistor 2, nós temos o modelo aqui. Para calcularmos a impedância de saída, a gente usa o princípio do multímetro, né? A gente usa o princípio de aplicar uma tensão Vx e identificar quanto que se tem de corrente de entrada Ix. Então, a impedância de saída é Vx por Ix. Vamos lá. Essa tensão VGS2 é uma tensão que o positivo dela está aqui e o negativo está aqui. Só que a tensão que nós temos em cima dessa resistência, o positivo está aqui e o negativo está aqui. Ou seja, menos VGS sobre 2, que é o que nós temos aqui, é igual à corrente Ix, passando aqui, vezes a resistência dessa expressão. Bom, a tensão Vx corresponde à queda em cima de R2 mais a queda em cima de R1. A queda em cima de R2 corresponde a essa corrente que está vindo menos essa que está aqui. Então, o que sobra de corrente vezes R02 é a queda aqui. Então, Ix, que é o que está chegando, menos o que é tirado aqui, nos dá a corrente total em cima de R02. Vezes R02 dá a tensão de queda aqui. Esse Ix passa por R01. Então, tem essa queda aqui. As duas quedas resultam em Vx. Reescrevendo essa expressão, temos o que está aqui. Se fizermos agora Vx por Ix, temos essa expressão. Que, vejam, aqui é mili vezes mega vezes mega. Tudo isso vai ser muito maior do que mega. Então, a gente pode descartar esses dois e aproximar para somente esse valor aqui. Daria, então, GM2, R02, R01. Muito bem. Ainda considerando como fonte ideal, já tínhamos visto que o GM é o GM1, a impedância de saída é isso que está aqui. Quer dizer, o ganho, então, seria o GM vezes o R0, que nos dá, se os transistores forem iguais, claro, GM R0 ao quadrado. Agora vejam, isso que nós analisamos desse ponto para o terra, em termos de impedância de saída, a gente poderia repetir desse ponto para cima. Ou seja, bastando colocar dois transistores P em série como estão aqui e com tensões fixas para o gate. Quer dizer, daqui para baixo, como nós já calculamos, a impedância seria GM2 desse transistor, R02, que é a resistência dele, e R01, que é o que está para baixo. Daqui para cima seria o quê? GM3, R03, R04. Muito bem. Isso seria, então, um amplificador cascode com carga cascode. Então, o que acontece? Nós temos, olhando aqui, essa resistência RON em paralelo com essa ROP, vezes o GM, nos dá o ganho.
Ou seja, nós temos, então, a expressão aqui, que, simplificando, caso os transistores sejam iguais, nos resulta nesse valor de ganho. Muito bem. A gente pode aproveitar esse conceito de cascode para analisar o amplificador fonte comum com resistência de fonte. Bom, aqui nós temos o cascode, que nos dá essa resistência de saída. Aqui nós temos o fonte comum com resistência de fonte. Então, observando, eles são equivalentes. Quer dizer, no lugar de R01, nós vamos colocar o RS. E, normalmente, esse valor é muito menor do que as resistências internas. Então, podemos, sem grandes constrangimentos, descartar isso daqui. Ou seja, o que resta aqui seria, então, isso. Bom, voltando ao cascode, a gente poderia colocar um novo transistor e ter, então, um duplo cascode. Antes, a gente tinha como resistência de saída o R0. Na hora que nós colocamos esse transistor, ficou GM dele, R0 dele, vezes o que estava para baixo. Quer dizer, se colocarmos esse transistor 3, nós teríamos GM dele, resistência dele, vezes o que está para baixo. E o que está para baixo é isso aqui. Então, ficaria, assim, um valor muito elevado de impedância. Só que existe um preço pago. Aqui nós estamos empilhando 3 transistores, fora o que a gente tem aqui. Às vezes, mesmo 2 transistores podem ser um problema. Então, para aliviar um pouco esse problema, existe o cascode dobrado ou virado, chamado de folded cascode. Mas ele continua sendo um cascode. Veja só, o sinal de entrada é aplicado no gate do transistor 1 e a fonte está aterrada. O sinal que sai no dreno, o sinal AC, ele entra na fonte do transistor 2, cujo gate está AC aterrado. Então, a gente continua tendo um fonte comum e um gate comum. Só que o sinal caminha nesse sentido, para poder sair aqui. Bom, voltando ao espelho de corrente original, nós já tínhamos feito esse equacionamento na aula anterior. Então, essa corrente 2 e 0 aqui é proporcional à dimensão do 2 pela dimensão do 1. Bom, e a gente fala que é um espelho de corrente. Então, essa corrente 0 deve ser a corrente de referência. Isso, na verdade, só vai acontecer se a tensão nesse ponto for exatamente igual à tensão nesse ponto. Por que isso? Porque o transistor apresenta uma impedância de saída, apresenta o R0. Se ele apresenta o R0, esse valor aqui, essa curva aqui, não é horizontal, ela é ligeiramente acima. Ou seja, existe uma inclinação. Então, para identificarmos o valor exato da corrente, nós temos que pegar a expressão original, que está aqui, e fazermos um ajuste. Esse ajuste é em função de quanto a tensão de saída está diferente da tensão desse ponto. Quanto a tensão de saída está diferente do valor de VGS. Tudo isso dividido por VA, tensão early. Então, isso aqui nos dá o valor preciso da corrente. Bom, nesse espelho, uma coisa importante a ser considerada é a tensão mínima de saída. Olha só, deste ponto, ou seja, do terra para esse ponto, existe uma diferença VGS. E com relação ao gate, o dreno pode cair de VT. Então, a tensão mínima de saída seria VGS menos VT. Vamos precisar dessa expressão aqui mais tarde. De qualquer modo, a gente pode fazer um espelho de corrente
ligado em outro, ligado em outro. E a gente tem, então, espelhos de corrente múltiplos, também chamado de current steering. Então, você pode ver que a corrente gerada aqui é espelhada no 2. Ela também é espelhada no 3. Essa corrente do 3, que passa no 4, é espelhada no 5. E assim eu poderia ter vários outros. Bom, se a gente precisa de uma maior precisão no espelhamento de corrente, então a gente precisaria fazer o uso do espelho cascode, que é o que está aqui. Já vimos antes que essa tensão é fixa e essa tensão é fixa. Então já calculamos anteriormente que a impedância de saída é dado por isso daqui. Mas o importante nesse momento aqui é também identificar a tensão mínima de saída. Observe o seguinte, do terra para esse ponto, nós temos uma queda de VGS. Esse ponto é o mesmo que está aqui. Então, daqui para cá, nós temos mais um VGS. Quer dizer, esse ponto com relação ao terra corresponde a 2 VGS. Lembre-se que a tensão do dreno pode cair com relação ao gate em VT. Então, 2 VGS menos VT. Isso é a tensão mínima que a gente precisa na saída. Recapitulando, deste ponto, que é o terra, até esse ponto eu tenho VGS. Daqui para cá, outro VGS. Então, esse gate está a 2 VGS. E pode cair de VT. 2 VGS menos VT. Existe um outro tipo de corrente, espelho de corrente, chamado Wilson. No caso do Wilson, o espelhamento é feito pelo lado da saída. E a gente pode substituir, então, os transistores pelos seus modelos aqui. E a dedução seguindo esse modelo está apresentada no livro. E eu vou apresentar aqui uma segunda forma de se fazer o cálculo. Então, vou replicar o circuito apenas quebrando melhor, mostrando melhor os modelos dos transistores. Este transistor Q1 está na configuração diodo. Na configuração diodo, ele se resume a 1/GM, já visto antes na aula passada. Por favor, dê uma revisada lá. O transistor 2 está aqui. Observe que VGS1 é o mesmo que VGS2. Então, VGS1 é o mesmo que VGS2. O transistor 2 está aqui. A tensão de dreno do transistor 2 é a tensão de gate do transistor 3. E está aqui o modelo do transistor 3. Como nós queremos identificar a impedância de saída, a gente vai usar de novo o princípio do multímetro. Então, vou colocar uma fonte Vx na saída e ver quanto que circula de corrente Ix. Essa razão Vx por Ix corresponde à impedância de saída. Vamos pegar esse desenho e colocar no canto aqui. Então, vejam. VGS3. VGS3 é o VG do 3 menos o VS do 3. O VG do 3 é a tensão que nós temos nesse ponto. Quanto que é a tensão nesse ponto? É a corrente em cima de R02. Observe que a corrente está entrando aqui, no lado inferior, e saindo no superior. Então, o superior é o negativo. Portanto, R02 vezes GM2 VGS2 corresponde à tensão nesse ponto. Está aqui. Menos GM2 VGS2 R02, que é a tensão nesse ponto. Então, VGS3 o que? Essa tensão menos essa. Essa daqui é a tensão que nós temos aqui, que é o VGS1. Menos VGS1. Como VGS1 é igual a VGS2, vamos substituir por VGS1 e colocar em evidência. Então, fica menos GM2 R02, menos 1. Colocando o menos para fora.
E sabendo que VGS1 é a corrente que passa aqui, vezes a resistência. Corrente vezes a resistência, que é 1 sobre Gm. Muito bem. Agora, observando aqui, a corrente IX que chega, uma parte dela segue por R3 e uma parte segue por GM3VGS3. Então, IX é GM3VGS3 mais a parte que segue pelo resistor. Qual que é a parte do resistor? É a tensão aqui, que é Vx, menos a tensão nesse ponto, que é VGS1, dividido por R03. Então, nós vamos pegar nessa expressão que está aqui e substituir VGS3, que resulta nisso, colocar nessa expressão. Temos o que está aqui. Quebrei isso nesses dois termos. E agora, simplesmente trazendo tudo para o lado de cá, colocando Ix em evidência, e do outro lado deixando apenas Vx por R03. Resulta nessa expressão. E lembrando que a impedância de saída é Vx por Ix. Então, Vx por Ix nos resulta nessa expressão longa que está aqui. Só que agora nós vamos considerar o seguinte. Imaginem, para facilitar, que os GM são iguais. Então, eu poderia cortar aqui e aqui. Eu ficaria com GM, R0, R0. Mega vezes mili. Tudo isso é muito maior do que R e muito maior que 1 sobre Gm. Então, sem constrangimento, essa expressão toda simplifica-se, aproxima-se a essa expressão aqui. Caso os transistores sejam iguais, isso é, tenham os mesmos parâmetros, essa expressão poderia cortar e ficar com Gm R0 quadrado. Observe que esse valor aqui é exatamente o mesmo lá do espelho Cascode. Muito bem. Mais uma observação que a gente tem que fazer com relação ao Wilson seria a tensão de saída mínima. Do terra para esse ponto, naturalmente é VGS. Então, nós temos VGS aqui. Deste ponto para esse ponto, nós temos mais um VGS. Então, são dois VGS. 1, 2. 2 VGS. Do gate, a tensão pode cair de VT para se ter a tensão do dreno. Então, a tensão de saída mínima seria 2 VGS menos VT, que poderia ser escrito dessa forma. Esse espelho de corrente Wilson é equivalente ao espelho Cascode. Fica a gosto do freguês. Entretanto, esse espelho que está aqui tem um pequeno desequilíbrio. Deste lado, há 2 transistores. E desse lado, apenas um transistor. Para balancear isso, foi feito, então, o Wilson modificado. Então, de cá tem um transistor numa configuração normal e numa configuração diodo. De cá também diodo e normal. A tensão de saída aqui não muda, são iguais. Bom, feito isso, recomendo então fazer a leitura do capítulo 7 do nosso material, estudando apenas aqueles pontos que foram tratados nessa videoaula. E depois disso, fazer os exercícios indicados.